Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais essa videoaula do componente curricular Química Medicinal. E nas aulas passadas a gente falou muito sobre farmacocinética, ou seja, como é que a droga entra no organismo, como é que ela se distribui no organismo, como é que ela sai do organismo. E hoje vamos falar sobre o que acontece com o fármaco quando ele chega no seu local de ação, ou seja, o que é que o fármaco faz com o organismo. Então, vamos para a aula. Nós já trabalhamos muito bem a farmacocinética, ou seja, como a partir de uma via de administração ocorre o processo de absorção, distribuição, metabolismo e eliminação, para no final obtermos uma concentração da droga no local de ação. Vamos ver agora parte da farmacodinâmica, que vai estudar como é que a partir da administração do fármaco a gente chega ao efeito desse fármaco, ou seja, qual é o papel do fármaco no organismo. Então, a farmacodinâmica vai estudar exatamente a interação da droga com o seu receptor. E a grande maioria das drogas interagem com o receptor para poder exercer um efeito farmacológico. Então, a farmacodinâmica estuda o mecanismo pelo qual as drogas exercem seu efeito sobre o corpo. Então, quando uma dose de um fármaco ela é administrada a um organismo, né? Então, primeiro, ela vai ter que chegar com uma certa concentração para poder fazer um efeito terapêutico. Tá? A partir daí, a gente vai avaliar a eficácia dessa concentração ou a sua toxicidade. Essa primeira etapa a gente estudou na farmacocinética, ou seja, a partir da dose, como é que a gente vai chegar numa certa concentração no organismo. E essa segunda parte será estudada pela farmacodinâmica, ou seja, aquela concentração ela vai ter eficácia ou ela vai ser vai ter toxicidade, né? Qual é o mecanismo de ação daquela concentração daquele fármaco no organismo? Então, são as perguntas que vão ser respondidas pela farmacodinâmica. Bom, e como a gente já disse, as drogas interagem de forma estruturalmente específica com um receptor. Isso para a maioria das moléculas, para a maioria das drogas. E a imensa maioria desses receptores são moléculas de proteína. Os receptores eles possuem locais onde as substâncias endógenas ou fármacos interagem para promover uma resposta fisiológica ou farmacológica. Um exemplo de receptores podem ser enzimas, podem ser canais iônicos, pode ser o próprio DNA, proteínas transmembranares ou proteínas estruturais. É importante lembrar um detalhe aqui que é fundamental. É que o fármaco tem que ter especificidade pelo receptor. Quanto mais seletivo for pelo receptor naquela célula, naquele tipo de tecido, melhor a resposta dele em relação àquele tecido, àquela célula, e menor a chance de desenvolver efeitos adversos. Os fármacos que têm maior tendência de desenvolver efeitos adversos são aqueles que têm menores especificidades pelo seu receptor. Então, uma palavra chave que tem que ser lembrada o tempo todo aqui na farmacodinâmica é especificidade. Veja como a quiralidade ela pode ter uma grande importância na questão da ligação entre o fármaco e o receptor. Então, nesse primeiro exemplo, o que é que a gente está vendo? Carbono tetraédrico, obviamente, supondo que o carbono aqui é quiral, então ele vai ter dois isômeros, né? Então, esse isômero aqui, esse enantiômero aqui, veja que ele encaixa perfeitamente aqui no receptor. Aqui é um esquema para a gente entender melhor. Então, veja que ele vai formar três ligações aqui, ó. Veja que ele vai se ligar em três pontos que se encaixam perfeitamente. Aí veja só agora o seu isômero. Lembra que o isômero é só a gente inverter dois grupos que você consegue o isômero. Tá? Quando você inverte aqui, você tem um enantiômero. Então veja que nesse caso,
apenas esse grupo aqui vai se encaixar. Esses dois não vão. Então veja que esse fármaco vai se ligar fortemente ao seu receptor. Esse fármaco, já ao seu isômero, vai se ligar de maneira bem mais frágil. Então veja a importância da quiralidade, né? Então veja como é específico essa ligação entre fármaco e receptor. Então, o fármaco ele interage com o seu receptor através de forças de interação molecular. Essas forças vão desde fracas, como as de dipolo, forças de Van der Waals, que são facilmente quebradas, e forças mais fortes, com potencial mais forte de ligação, como a própria ligação covalente. Então veja que você pode ter uma interação por dipolos induzidos, por forças de Van der Waals, por ligações de hidrogênio, muito comum ligação de hidrogênio, como sempre, ligação de hidrogênio sempre presente, ligações iônicas e por ligações covalentes. Um detalhe é que quando ocorre a ligação de um fármaco com um receptor através de uma ligação covalente, essa ligação ela tende a ser uma ligação irreversível, ou seja, naquele ponto onde houve aquela ligação ali, o fármaco vai ficar irreversivelmente ligado ao seu receptor. Muitos receptores de fármacos podem ser categorizados dentro de dois estados de conformação, que estão em equilíbrio reversível entre si. Esses dois estados são denominados estado ativo e estado inativo. Muitos fármacos atuam como ligantes desses receptores e afetam a probabilidade de o receptor encontrar-se preferencialmente em uma dessas duas conformações. As propriedades farmacológicas dos fármacos baseiam-se com frequência em seus efeitos sobre o estado de seus receptores cognatos. Então, um fármaco que, através de uma ligação a seu receptor, favorece a conformação ativa desse receptor é denominado agonista. Por outro lado, um fármaco que impede a ativação do receptor pelo agonista é designado como antagonista. Um agonista é uma molécula que pode se ligar e ativar um receptor para induzir uma resposta biológica. Quando ligado por um agonista, um receptor típico tem mais tendência a encontrar-se na sua forma ativa do que na conformação inativa. Nessa ilustração esquemática, nós temos aqui um exemplo de uma proteína transmembranar. Veja que ela atravessa a membrana, tá? E aqui você tem dois locais de ação. Tá? O local de ação, um sítio onde vai ser ligado o agonista, né? E aqui embaixo está representado um local, um sítio, onde vai se ligar um antagonista alostérico. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é ser antagonista e o que mais importante, o que é ser um antagonista alostérico. Então veja que o receptor é ativado pelo agonista quando ocorre essa ligação do agonista nesse local aqui. Então veja que aqui nós temos o receptor ativado pelo agonista, tá? Pelo fármaco agonista. Então perceba que nesse caso, olha só, aqui nós temos um canal que está um pouco fechado e quando ocorre essa ligação, há uma mudança de configuração na proteína de forma que o canal se abre mais. Então isso aqui seria o efeito produzido por esse agonista. Seria a abertura maior desse canal aqui. Tranquilo, gente? Perceba que quando você tem um antagonista, o antagonista ele também pode se ligar na posição do agonista, só que ele não tem efeito nenhum. Pode ver que aqui não tem efeito. Compara as três imagens que eu deixei aqui. Olha o efeito, é abrir o canal. Olha aqui o efeito do antagonista, ele não fez nada. Então ele só se ligou e obviamente vai atrapalhar a entrada do agonista. Então isso é um antagonista. O antagonista ele se liga ao sítio do agonista, impedindo a entrada dele, ou seja, ele impede a ação do agonista. Só que o antagonista ele pode ter uma outra ação, ou seja, ele pode agir não se ligando ao sítio onde se liga o agonista, mas se ligando a um sítio que, nesse caso, não é o sítio do agonista, porém,
Quando ele se encontra nesse sítio, ele também evita a função do agonista, mesmo que o agonista se ligue. Então o antagonista ele pode atrapalhar, vamos dizer assim, o agonista se ligando ao sítio dele e aí impedindo a ligação do agonista àquele sítio, ou ele pode se ligar a outro sítio e fazendo com que, mesmo que o agonista se ligue, ele não tenha nenhum efeito. Nesse caso aí, a gente fala que o antagonista ele é alostérico. Então, ele liga-se a um sítio alostérico, tá? Que é um sítio que é diferente do sítio do agonista. E assim ele impede a ativação do receptor. Mesmo se o agonista estiver ligado ao receptor, ele não vai ter nenhum efeito. Esse tipo de antagonista aqui ele é chamado de antagonista não competitivo, porque ele não vai competir pela vaga, ele não vai competir com o agonista. Né? Nesse caso aqui não, é uma competição entre agonista e antagonista, porque o local onde eles vão se ligar é o mesmo. Aqui é um agonista então competitivo e aqui um agonista não competitivo se liga a um sítio alostérico. Planejamento. Vamos finalmente começar a falar alguma coisa sobre o planejamento de fármacos, no caso aí de fármacos agonistas. Tá? Então, o agonista, primeiro detalhe, ele deve possuir grupos ligantes corretos, ou seja, os grupos que o agonista tem que ter são os grupos que vão ser complementares aos grupos que tem lá no seu receptor. Então ele tem que ter esses grupos corretos, senão ele não vai se ligar. Esses grupos ligantes precisam estar corretamente posicionados para interagir com as regiões ligantes complementares. A gente até já viu isso antes, quando eu falei que, inclusive, quando você tem um estereoisômero, você pode ter uma situação onde aquele estereoisômero não tenha os ligantes numa posição ideal para se ligar com o seu receptor. E por último, o fármaco precisa estar na conformação correta para preencher o sítio ligante. Veja que aqui nós temos um neurotransmissor, uma molécula presente no organismo, e o seu receptor, e aqui o sítio ligante desse neurotransmissor. Veja que os grupos que tem aqui no neurotransmissor são grupos complementares em termos de formação de ligação aqui no sítio ligante. Nós temos esse grupo fenila, um anel aromático, onde ele vai, grupo que é apolar, e vai se ligar nessa região aqui através de ligação do tipo Van der Waals. Então a região para formar a ligação de Van der Waals. Nós temos o grupo OH, a hidroxila, que esse grupo OH pode formar ligação de hidrogênio. Então é um grupo que vai se ligar nesse OH aqui, né, do sítio ligante. Então aqui vai formar a ligação de hidrogênio. E por último esse grupo aqui, que é um grupo que tem carga positiva. Como esse grupo tem carga positiva, olha só, ele vai poder formar uma ligação iônica nesse grupo aqui do receptor que tem carga negativa. Então, nesse caso, nós vamos ter uma interação por ponto de hidrogênio, vamos ter uma interação de Van der Waals e uma interação iônica nesse sítio ligante desse receptor com esse neurotransmissor. Aqui o neurotransmissor ligado, nós vamos ver que o grupo, olha, o encaixe perfeito, aqui no anel aromático, aqui para formar a ligação de hidrogênio e aqui para formar a ligação iônica. Então, esse neurotransmissor tem esse receptor natural. Ele se encaixa perfeitamente nesse receptor. Perceba que, se a gente quer desenvolver uma molécula que utilize aquele mesmo receptor, nós vamos ter que desenvolver uma molécula que tenha esses grupos complementares para formar as ligações, as interações naquele receptor. Então, primeira coisa, você tem que identificar as interações ligantes que são importantes em mensageiros naturais. Então, como essa molécula aqui já existe no organismo, então ele já tem um receptor dele no organismo. A gente vai ter que se aproveitar, né, da estrutura desse mensageiro natural
né, desse neurotransmissor, e desenvolver uma molécula que possa se ligar ao seu receptor. Agonistas são planejados a fim de conter grupos funcionais capazes de promover as mesmas interações. Não precisa ser necessariamente o mesmo grupo, mas temos que ter as mesmas interações. E por último, geralmente promovem o mesmo número de interações ligantes. Então aqui nós temos 3 interações, vamos ter que desenvolver uma molécula que possa formar essas 3 interações. Aqui, possíveis candidatos, né? Você tem aqui, nesse primeiro caso, houve a substituição da hidroxila por um grupo amino, que também pode formar ponto de hidrogênio e, portanto, não vai poder se ligar através de ponto de hidrogênio naquele mesmo local de interação do composto original. Aqui um segundo candidato, onde manteve-se aqui os 2 grupos, a hidroxila e o anel aromático, porém fechou-se aqui a cadeia, criou-se aqui uma cadeia fechada, de forma de manter aqui o nitrogênio positivo para que ele possa formar ainda a interação iônica naquele ponto de ligação dele. E no terceiro exemplo, manteve-se essa parte da molécula, porém substituiu-se o anel aromático por um novo grupo, que é apolar e, portanto, também pode formar uma ligação de Van der Waals naquela posição onde o anel aromático formava antes. Então, essa é a ideia de se tentar desenvolver um fármaco aproveitando a interação que já existe naturalmente dentro do organismo. Um exemplo aqui que não é muito interessante. Veja que esse fármaco 1, vamos chamar assim, ele é completamente apolar. Ele não tem nenhum grupo polar, ele não tem nenhum grupo carregado, ele não pode formar ligação iônica, ele não pode formar ligação de hidrogênio. A consequência disso é que você vai ter interação nesse primeiro ponto, mas você não vai ter interação nos outros pontos. Ou seja, só vai ter uma ligação. Ele deve ter uma atividade desprezível, praticamente não tem atividade. Como outro exemplo, podemos citar esse fármaco 2, vamos chamar assim, né? esse candidato a fármaco 2, para utilizar esse mesmo receptor. Veja que ele tem um anel aromático, vai se ligar, ele tem um grupo positivo, vai se ligar de forma iônica, ele não tem a capacidade de formar ligação de hidrogênio. Como ele não tem capacidade de formar ligação de hidrogênio, ele só vai se ligar em 2 pontos, portanto ele vai ter uma baixa atividade. Já nesse exemplo aqui, perceba que nós temos o anel aromático para formar a ligação. Nós temos o grupo positivo também para formar a interação aqui iônica. Nós temos a hidroxila, só que a hidroxila numa posição muito distante para poder formar a ligação de hidrogênio. Então aqui, como não há essa possibilidade de formação de ligação de hidrogênio, embora tenha os 3 grupos, mas teremos apenas 2 interações. Então também terá uma atividade baixa. Se você analisar aquele neurotransmissor, um outro detalhe importante é você analisar como o enantiômero vai se ligar, né? Veja que aqui a molécula do neurotransmissor, que nós já sabemos a formar essas 3 interações, a interação aqui iônica, a interação aqui de Van der Waals e aqui a interação por ligação de hidrogênio. Perceba que no caso do enantiômero, né, não vai ser possível a ligação dos 3 grupos simultaneamente. Por quê? Porque, por exemplo, olha só a posição do OH como ficou. Ficou distante do OH onde ele vai se ligar, em função da disposição espacial, a nova disposição espacial do grupo OH. Então aqui nós teremos apenas então 2 interações, o que faz com que esse isômero tenha uma ação, um efeito fraco. E por isso que geralmente eles apresentam diferentes propriedades biológicas. Por último, veja que nesse caso aqui nós temos a molécula, só que ela foi aumentada, ela teve o acréscimo aqui de uma cadeia, ela teve aqui um acréscimo de um grupo metil no anel aromático. Só que nesse caso, olha só, o metil nessa posição vai dificultar o encaixe do anel para formar a ligação aqui.
A mesma coisa aqui, esse grupo aqui CH2, CH3 que foi colocado, né, o etila, ele também vai dificultar a formação dessa ligação de hidrogênio. Então essa molécula ela não vai ter encaixe. Então uma modificação como essa na molécula para tentar fazer um fármaco aproveitando essas 3 ligações não pode ser feita dessa forma. Tá? Então é muito importante ver em que posição os grupos que, se for necessário adicionar grupos, os grupos que serão adicionados, em que posição eles vão encaixar. Porque senão nós podemos ter um problema de colocar bloqueadores estéricos, ou seja, pedaços, né, que vamos adicionar na molécula, mas que fazem com que os grupos que precisam chegar no encaixe lá no receptor não consigam chegar. Então a gente chama isso de bloqueador estérico. No caso aqui nós temos 2 bloqueadores estéricos. Então é isso na aula de hoje. A gente teve uma introdução à farmacodinâmica, uma introdução ao conceito de interação entre fármaco e receptor, que vai ser muito utilizada no decorrer do nosso curso. E espero vocês na nossa próxima videoaula. Então, até lá!